Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre esta feira. A paz que Cristo dá não é a paz que o mundo a dá. A paz que o mundo a dá, ela é passageira. A paz que o mundo a dá está firmado nas coisas que você possui. Quando você perdê-la, a sua paz acaba. Mas a paz que Cristo a dá, o mundo pode desabar, que essa paz não será tirada, porque essa paz é o reino de Deus dentro dos verdadeiros cristãos. Atos 8, versículo 1. Também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os cerravam na prisão. Hoje existe um engano no meio da religião. No meio da religião do homem, porque construíram um império usando-se a palavra do Senhor, dizendo Senhor, Senhor, usando o nome de Jesus Cristo, simplesmente para enriquecerem. Porque essa igreja que Saulo perseguia, essa igreja estava nas casas, homens e mulheres eram perseguidos pelos judeus, e até hoje essa igreja, ela é perseguida. Que igreja? Qual é o nome dessa igreja? Em 1 Coríntios 1, versículo 2, Paulo fala: a igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, o santo, que em qualquer lugar invoca teu nome. Essa é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela prega o evangelho de graça. A igreja do Senhor não cobra uma moeda para pregar o evangelho do Senhor. Paulo diz lá em 2 Coríntios 11, versículo 7, ele diz: por acaso fiz-me louco, exaltando a voz, pregando o evangelho de graça? Ou seja, as pessoas muitas das vezes zombavam de Paulo. Por que Paulo pregava o evangelho de graça? Porque ele fazia parte da verdadeira igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Em Efésios 2, versículo 19 em diante. Essa igreja, ela é edificada como morada de Deus em espírito. Essa igreja verdadeira, a porta do inferno não prevalece contra ela. Ainda que morra, viverá. Só que hoje foram construída pela mão do pedreiro, denominações, empresas evangélicas, espíritas e católicas, e diz que é a igreja de Cristo. Não é. A igreja de Cristo, ela continua a mesma, edificada há 2000 anos atrás. Ela tem regra, tem mandamento, tem doutrina e é espiritual. Ela não é dessa terra. Nunca foi dessa terra. Porque o mesmo Jesus, ele disse: o meu reino não é daqui. Glória a Deus. Por isso que ele diz para os seus apóstolos: vamos sair daqui, porque o príncipe deste mundo,
O que tem o reino deste mundo está vindo, não tem parte nenhuma em mim. Porque o príncipe deste mundo, ele disse para Jesus: se você me adorar, eu te darei toda essa riqueza dessa terra, toda essa glória dessa terra. É meu, eu dou a quem eu quero. Jesus Cristo, ele diz em Mateus 6,19: não ajuntei tesouro na terra. A igreja que está ajuntando tesouro na terra se postou diante a Satanás. Porque Jesus Cristo não vai pagar o reino dessa terra. Esse reino não é dele, esse reino é do príncipe deste mundo. Assim como Paulo fala, Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho, a glória de Deus. A igreja de Cristo, ela continua obedecendo o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo diz para os seus apóstolos: ide, pregar o Evangelho, expulsar o demônio, farão milagres e prodígios, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, de graça recebestes, de graças dai. Porque em Atos 3, esses apóstolos cumpriram justamente o que Jesus Cristo tinha falado. Porque são filhos do Deus Altíssimo. Tem um Espírito Santo que obedece o Evangelho, obedece o Senhor da glória. Em Atos 3, os apóstolos, ele diz: nós não tem ouro e nem prata, mas o que nós temos, levanta e anda. Só que a igreja de hoje, ela tem o ouro e tem a prata, que o diabo ofereceu, e eles se prostraram, se venderam, mas não tem um levante e ande, mas não tem o Espírito Santo de Deus, não tem o poder, não tem a virtude do Deus Altíssimo. Essa igreja é aquela igreja de Laodiceia que Jesus Cristo disse: a quem dera se vocês fossem frio, o homem natural, ou que vocês fossem crente fervoroso, que vocês fossem crente fervoroso. Mas como você é morno, crente carnal, vomitar-te-ei da minha boca. Porque você disse: eu sou rico, estou enriquecido, não preciso de mais nada. São essa denominação construída aqui na terra por mão de homens. Construir um império, tem o ouro e tem a prata, mas não tem o levante e ande. E diz: somos ricos. Jesus que diz: não, vocês são pobres. Essa denominação de hoje não tem nada, só tem dinheiro, mas é pobre. A riqueza que o Senhor fala é quando ele diz: vende tudo que vocês têm e constrói tesouro nos céus. É essa riqueza que Jesus Cristo fala para a sua igreja, para a igreja que pede o Evangelho de graça, que pede o Evangelho por amor, para salvar as almas, não para espessar e para matar as ovelhas. Desgraçado não tem a graça, porque quem tem a graça são aqueles que têm o Espírito de Deus vivo. Quem tem a graça, Efésios 1,13, depois que ouviu a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, foste selado com o selo do Espírito Santo, a garantia, a certeza da salvação. Esse tem o Espírito da graça. Esses são a igreja de Cristo. A igreja de Cristo fazia coletas para os pobres de Jerusalém, coletas para os pobres de Roma, coletas para os necessitados. 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8 e Romanos 15. A igreja de Cristo, ela não cobra para pregar o Evangelho,
Quando você vai ajudar os necessitados, quando Paulo fazia coleta, Paulo está dizendo lá em 2 Coríntios 9:7, porque Deus ama aquele que dá com alegria o que vier no teu coração. Não é 10%, é o que vem no coração. Pode ser menos e pode ser mais. Essa é a ideia de Cristo faz. Quem cobra 10%, quem cobra para pregar o evangelho, não é a igreja de Cristo, é a prostituta. Não é a noiva de Cristo, é a prostituta, que se diz noiva, mas não é. Porque toda mulher que cobra para ficar com o marido é prostituta. Assim também, toda denominação que cobra para pregar o evangelho, prostituta. Não é noiva. A noiva fica de graça, prega por amor, não é por interesse. O único foco é céu. A igreja de Cristo, ela busca as coisas que são do alto, não as coisas que são da terra, porque a terra vai ser destruída. Esse Deus que nós estamos pregando, esse Deus não mudou, ele não tem sombra de variação, como diz Pedro. Deus, ele não poupou os anjos, ele continua sendo o mesmo. Reservou para as cadeias eternas, para as prisões eternas. Ele não poupou o mundo antigo de Noé. Mataram tudo em água. É o mesmo Deus que vai fazer conselho da desobediência. O mesmo, não mudou. Sodoma e Gomorra, cinzas, e foi posta como exemplo. Aí você acha que essa geração vai ficar pecando, matando, roubando, prostituindo, pagando 10% para mercenários, dizendo que ainda é a igreja do Senhor, e vai ficar assim, impune? O dia do juízo vai chegar. Muitas das vezes fala que o evangelho que nós estamos pregando é um evangelho duro. Mas duro mesmo é quando você chegar diante do trono branco. Eu quero ver a sua marra quando você chegar diante desse trono branco. Eu quero ver quando Jesus quis reunir todas as pessoas da terra, em Mateus 25, todos comparecerão diante dele, todos, os salvos e os condenados. Qual é a igreja que você quer ser? A dessa terra? Os bodes do lado esquerdo? Apartai de mim, maldito do meu pai? Ou você quer ser a igreja verdadeira, que pregou o evangelho por amor, que pregou o evangelho de graça, do lado direito, quando ele disser: vinde bendito, não é maldito, bendito do meu pai, possui por herança o reino dos céus. Como Jesus Cristo fala: não tem mais o pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar a vós o reino do céu. O reino da terra não é de Cristo. Tira isso da cabeça. Se tem algum mercenário, ou um que se diz pastor, e está te oferecendo um reino terreno, diz para ele: apartai de mim, Satanás, o Senhor te repreenda. Pode falar. Porque Jesus Cristo não se prostou ao diabo, como Eva se prostou, querendo ser igual a Deus. Como só os profetas já se venderam. Porque aquele templo, lá em Atos 2, você pode ver que Jesus Cristo, ele diz: derruba esse templo, e em 3 dias construirei, edificarei outro. Edificarei o mesmo. Ou seja, o de pedra foi derrubado. O de pedra durou 46 anos para ser construído. O de Cristo foi só 3 dias e 3 noites. Esse templo, essa igreja existe. Só um santificado em Cristo Jesus, que em qualquer lugar do mundo invoca teu nome. Essa igreja não mudou. Essa igreja não tem placa, porque não é daqui. Não tem endereço, porque não é daqui. Essa igreja de Cristo não é empresa, não tem CNPJ, porque não cobra. Essa igreja está edificada em Cristo Jesus como cabeça e membro. Ele é o cabeça e ele mesmo é os membros. O santificado. Por isso que
em Atos 2:47, acrescentava Deus à igreja os que vão ser salvos. Qual a igreja? Cadê o nome dela? Não tem nome, porque ela não é dessa dimensão. Ela não é terrena, não é física, não é carnal, é espiritual. A igreja de Cristo é igual o nosso amado acabou de dizer mais cedo. A igreja de Cristo são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Os nascidos de novo. Os que nasceram da vontade da carne vão ser destruídos. Mas os que são nascidos do Espírito, aquela igreja que adora o Senhor em Espírito e verdade. Porque a verdadeira adoração é em qualquer lugar você invoca o nome dele. Em qualquer lugar você pratica a justiça. Não é 2 horas dentro desses templos de pedra. Esse templo de pedra aqui já derrubou. Não existe mais altar físico. O que existe agora é palco para show. Sacrifício para Baal. Porque Salomão construiu aquela casa para a casa de sacrifício. É só você ler. Você vai ver lá em Reis, você vai ver também em 2 Samuel, que aquela casa foi construída para sacrifício. O último sacrifício que foi feito na terra, estou falando da igreja de Cristo, não estou falando da igreja do homem, foi a cruz do Calvário, onde foi feito o último sacrifício. Se tem algum altar que foi levantado aqui na terra para fazer sacrifício de dinheiro, é sacrifício para Baal, não é para Deus. Para Deus é somente crer no Senhor. Será salvo tu e tua casa. Se você crê como diz a Escritura. Desgraçado, pobre, não é? Porque diz que tem o ouro da terra, mas é pobre, desgraçado. Essa igreja de hoje, que se diz igreja, nua, não tem a veste do Senhor, não tem a doutrina de Cristo. Essa igreja, igual Isaías 4:1 lá fala, nós só queremos o nome, não queremos as vestes. O pão nós comemos nós mesmos, entre nós compramos nosso próprio pão. Nós só queremos o nome. Cadê a veste? Cadê a doutrina de Cristo? Oferece Jesus Cristo, mas não oferece o Evangelho. Não oferece para ser sacrificado aqui na terra, para ser buscar Jesus Cristo com todo o teu coração, com todo o teu desejo, com toda a tua força. Mas não oferece Jesus. É só o nome. Cadê a renúncia? Cadê o carregar a cruz? Cadê a vontade do Pai que está no céu? Diz que serve ao Senhor, mas pelas obras nega. Pelas práticas nega esse Deus dos céus. Pelas práticas sabemos qual é o Deus que serve. Desse século ou Deus celestial. Por isso que a igreja de Cristo, ela continua espiritual. Ela não é construída. Ela não é física. Continua espiritual. A igreja de Cristo são aqueles que obedecem o Evangelho. Aqueles que guardam a doutrina. Aqueles que praticam a justiça. Aqueles que invocam o Jesus da Escritura. Não o Jesus desse templo. Esse Jesus que Paulo fala, se por acaso alguém pregar outro Jesus, é esse Jesus que está sendo pregado, é outro evangelho que está sendo pregado. Paulo fala para Timóteo, se vir alguém e ensinar outra doutrina que não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, é louco, delira acerca de questão. Outra doutrina que não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo pregou voto? Jesus Cristo pregou campanha? Jesus Cristo cobrou dízimo? Outra doutrina. Tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Por isso que a igreja de Cristo, ela continua pregando a verdade. Muitas vezes você não quer ouvir a igreja de Cristo aqui na terra. Você quer ouvir essas igrejas compradas. Porque você paga 10% para pregar justamente o que você quer ouvir. Como a igreja de Cristo não cobra nada, ela vai pegar o que você precisa ouvir. E o que você precisa ouvir é o que Pedro fala em 3:19 de Atos. Arrependa-vos e converta dos seus maus caminhos, para que seja apagado o vosso pecado. Porque se o pecado não for apagado, lago de fogo. Porque Jesus Cristo fala, quem crê em mim, como diz a Escritura. E o que a Escritura diz?
Os adultos não vão herdar o reino dos céus. Os prostitutos não vão herdar o reino dos céus. Os idólatras não vão herdar o reino dos céus. A idolatria não é só sobre imagem de escultura, é também. O amor ao dinheiro também é idolatria. Como está escrito em Colossenses 3,5 e Efésios 5,5. O amor ao dinheiro é idolatria. Lago de fogo. Os feiticeiros também vai para o lago de fogo. Os mentirosos, lago de fogo. Aí você pensa que é só a religião que pratica a mentira, que mente, que prega outro evangelho, que vai para o lago de fogo. Você também que consente, você também que patrocina esse bando de fariseu, vai juntamente com eles. Porque Jesus Cristo, quando ele vier, vai tomar vingança, não é para a sua igreja. Aquele sacrifício que Jesus Cristo fez aqui na terra, aquele amor que Deus tem para conosco, é para os seus filhos, não é para o desobediente. Deus amou o mundo, quando fala o mundo, é quando seus filhos estavam perdidos como ovelha perdida. Porque esse mundo está sendo reservado para fogo. Jesus Cristo vai vir buscar somente a sua igreja. Assim como todos os líderes religiosos construíram a tua igreja, vai prestar conta com a tua igreja que eles construíram. A de Cristo é edificada, continua a mesma, espiritual. Talvez você não entenda o que nós estamos pregando. Talvez você não compreenda o que nós estamos pregando. É o que está escrito lá em Marcos 4,11. Os que estão de fora não vão entender. Por isso que Cristo falava por parábola, só os apóstolos sabiam. Por isso que até hoje a Escritura ela é uma parábola. Por isso que Davi falou lá em Salmos 78. Falarei uma parábola da antiguidade. Só quem sabe, só quem compreende o Evangelho sabe o que nós estamos falando. Por isso que os que estão de fora são aqueles que são reservados, como lá em 2 Tessalonicenses 1, versículo 8. Cristo vai vir dos céus, tomando vingança como chama de fogo. Cadê o Deus de amor e agora? O Deus de amor foi para salvação, foi para salvar você, nesse dia que se chama hoje. Porque no dia que ele abriu os céus para vir buscar a tua igreja, buscar as suas ovelhas, o Deus de amor acaba. Por aqueles que não conhecem a verdade, a igreja de Satanás. E por aqueles que não obedecem o Evangelho, igreja de Satanás. Mas para aquele que obedece, 3:10 de Apocalipse, por guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, que há de atentar todo o povo da terra. Ele também vai te guardar. Agora, se você não guardar esta palavra, esta escritura, muito menos o Senhor também vai te guardar. O amor verdadeiro, Cristo fala, se você me ama, guarda os meus mandamentos, assim como eu amo meu Pai e guardo os mandamentos do meu Pai. Não vem para cá com esse fingimento dizendo que Deus te ama e você está praticando outro evangelho, obedecendo outro Senhor, obedecendo o Deus desse século, dizendo que Deus te ama, que Deus não te ama. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não quer dizer que você não vai ser consumido no dia do juízo, não. Assim como a igreja de Cristo não tem prazer na morte do ímpio, o Pai também não tem. Quer que todos sejam salvos e todos tenham conhecimento da verdade. Mas se não quiser o conhecimento de Deus, está entregue essa geração ao espírito do erro, para praticar justamente o que tem no teu desejo, no teu coração, o desejo dessa terra, o desejo deste mundo. Então creia no Senhor Jesus Cristo, da Escritura, aquele que veio para salvar o teu povo, salvar a tua igreja, os que invocam o teu nome, os espirituais, os que adoram Deus em espírito e verdade, João 4. A verdadeira religião, Tiago 1:27, cuidar dos órfãos e das viúvas e separar da contaminação deste mundo. É essa igreja, é essa religião que Cristo vem buscar. Amém?